Vamos lá, gente. O Renan Santos, pré-candidato à presidência do Missão, busca montar, tô lendo a reportagem do Estadão. Deixa eu pegar a data aqui que mandaram para mim, dia 28, foi de ontem, 5h30 desse domingo. Busca montar, fora dos meios tradicionais, a engrenagem de sua campanha para 26. Sem tempo de televisão, com acesso apenas à cota mínima do fundo eleitoral e fora da estrutura dos grandes partidos, o presidenciável lidera o financiamento coletivo eleitoral e aposta na mobilização da base do MBL para reduzir a desvantagem em relação aos principais adversários. Em paralelo, tenta ampliar a interlocução com empresários e investidores da Faria Lima em meio ao desgaste de Flávio, principal nome do campo bolsonarista na sucessão presidencial. Essa distância em relação aos principais adversários aparece na divisão do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha. O fundo eleitoral usado para bancar despesas eleitorais. O PL, ouça essa, o PL ficará com a maior fatia, 881 milhões de reais. O PT do Lula vai receber 615 milhões. A omissão caberão 3 milhões, valor correspondente à cota mínima destinada igualmente aos partidos com estatuto registrado no TSE. A quantia representa apenas uma fração do teto de gastos da campanha presidencial, fixado em cerca de 133 milhões de reais. A diferença decorre das regras de distribuição do fundo eleitoral, que levam em conta o desempenho dos partidos nas eleições anteriores e a força das siglas no Congresso. Lançado como projeto pelo MBL em 2023 e registrado pelo TSE em 2025, a Missão não disputou a eleição de 22 e por isso ficou restrito à parcela mínima dos recursos públicos. E esse valor de 3,3 bilhões de reais, isso aí não é absolutamente nada para uma eleição presidencial. Com poucos recursos públicos à disposição, uma das principais apostas de Renan é o financiamento coletivo, a chamada vaquinha eleitoral. A modalidade autorizada pela Justiça permite a participação direta de cidadãos no financiamento de partidos e candidaturas. Desde maio, quando o calendário eleitoral passou a permitir esse tipo de arrecadação, Renan lidera o ranking das vaquinhas com 1,1 milhão de reais arrecadado. O valor é mais que o dobro do obtido pelo segundo colocado, o pré-candidato a deputado Jones Manuel, que levantou cerca de 400 mil reais até agora. Para o tesoureiro do Missão, Renato Batista, o desempenho na vaquinha reflete a rede de apoiadores construída ao longo dos anos em torno do MBL e de iniciativas ligadas a Renan, um dos fundadores do movimento. O ecossistema inclui canais no YouTube e perfis nas redes que, somados, reúnem mais de 6,4 milhões de seguidores, além de cursos, livros e uma revista de política e cultura, cuja assinatura anual custa R$ 1.800. Na avaliação do Renato, esse conjunto de plataformas ajudou a transformar a audiência digital em engajamento político e capacidade de arrecadação. A limitação de recursos vem acompanhada de outra dificuldade, a ausência de tempo de TV. Como a divisão do horário eleitoral gratuito leva em conta o tamanho das bancadas dos partidos na Câmara, o Missão ficará fora dessa distribuição. A resposta da pré-campanha tem sido apostar em mobilização em baixo custo. A vereadora de São Paulo, Amanda Vettorazzo, coordenadora da pré-campanha de Renan, diz que o grupo está acostumado a atuar com poucos recursos, mas reconhece que uma disputa presidencial exige uma estrutura mais robusta. Segundo ela, a campanha pretende manter uma operação otimizada, com novos pedidos de doação e jantares de arrecadação durante o período eleitoral. Abre aspas, a nossa pré-campanha é muito enxuta, fecha aspas, diz Amanda. Ela também diz que Renan não vai usar os recursos do fundo eleitoral em sua campanha presidencial e deve repassar a verba aos candidatos a deputado do partido. Excelente, inclusive, só um detalhe aqui, excelente decisão aí do Renan, do partido. O próprio Renan tenta transformar a limitação financeira em parte do discurso político. Na avaliação dele, a mobilização digital e a rede de apoiadores construída pelo MBL reduzem a necessidade de palanques estaduais. Abre aspas, o conceito de palanque é old school. Qualquer cidade que eu viajo, eu tenho militância, fecha aspas. Excelente, exato. Maravilhoso. A estratégia, porém, tem limites. Isso aqui é o professor do INSPER, embora a força, ele diz que não substitui o segundo Leandro Consentino, do Instituto INSPER. Embora a força digital do MBL ajude a reduzir custos e mobilizar uma base fiel, ela ainda não substitui a capilaridade nacional, o tempo de TV e a estrutura financeira dos partidos que concentram as maiores fatias do fundo eleitoral. Ô Leandro, vai dizer isso pro Jair Bolsonaro em 2018. E tava pior que o Renan Santos. Se a gente pegar de recurso e de base,
mil vezes pior que o Renan Santos. A aposta de Renan, segundo ele, é tentar transformar essa desvantagem em ativo político diante de um eleitorado crítico à velha máquina partidária. Além da mobilização digital, Renan tenta abrir espaço junto ao empresariado. O levantamento do Estadão identificou cerca de 32 participações do MBL em eventos com empresários na Faria Lima, Centro Financeiro de São Paulo, e em podcasts ligados ao mercado. A movimentação busca dar musculatura política à pré-campanha e apresentar o Renan a setores que ainda avaliam alternativas à direita. Só um detalhe aqui, comentário. Mas é óbvio, sabe por que a Faria Lima dá tanto espaço para o Renan? Porque o único que entende economia básica, o único que, como candidato, não o grupo, mas ele como candidato, o grupo também entende, mas ele, Renan Santos, sabe dos problemas econômicos do Brasil, sabe como reduzir os juros, sabe dos problemas enfrentados por todos aqueles que trabalham no mercado financeiro. É por isso que a Faria Lima dá ouvidos pro Renan Santos falar. Enquanto os outros, não precisa dizer mais nada, né? Deixa eu pegar o trecho aqui que ele é chamado como o de Milei brasileiro. Reportagem grande do jornal Estadão falando tudo aqui do Renan. Renan, por sua vez, afirma que setores da Faria Lima erraram ao apoiar o bolsonarismo no passado, o que, em sua avaliação, contribuiu para a volta de Lula ao poder. Para ele, agentes do mercado passaram a evitar uma adesão automática à pré-candidatura de Flávio e a buscar alternativas fora da polarização entre petismo e bolsonarismo. O pré-candidato também diz ter conseguido, nos últimos meses, reduzir o que chama de resistência ao seu nome no mercado financeiro. Abre aspas, tem que saber que o bolsonarismo é uma farsa para ser derrubada. E aqui na Faria Lima endossou-se muito o erro do bolsonarismo. Tem que parar de endossar. Essa provocação está ressoando. Está havendo uma tomada de consciência na Faria Lima de que não vai dar para fugir da seguinte questão. Para superar o petismo não será pelo bolsonarismo. E aí eu estou estabelecendo esse tipo de diálogo que é fundamental. Fecha aspas, afirma o Renan Santos. Aplausos aí para a declaração do Renan Santos. Sensacional, cara. Sensacional. Vou pegar aqui a matéria muito grande, a reportagem do Estadão. O autor aqui, o Hugo Renud, chama ele de Milei brasileiro. E eu vejo ele muito, muito parecido com a questão, com os discursos, como o Milei fez na eleição argentina, discursos impopulares, falando a verdade. E as medidas que o Milei tomou na Argentina nos primeiros meses foram medidas dolorosas para o povo argentino, principalmente para aqueles que sustentavam a máquina, aqueles que sugavam, mamavam da máquina estatal na Argentina. E o Renan Santos é o único pré-candidato que fala das verdades, o que precisa ser feito aqui no Brasil para ajustar a nossa economia. Lucas Bastos, o que você acha? Esse é um grande diferencial, né, Timóteo, de não entregar uma mentira, não iludir as pessoas, né, não tentar fazê-las acreditarem em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, né, o que foi feito no Brasil. Foram causados muitos danos muito profundos, né, que vão demorar para ser resolvidos, vão custar muito caro, né, não é um discurso confortável de ouvir, dada a realidade que a gente está, mas é só olhar em volta, é só olhar as lideranças que a gente tem, os problemas que a gente tem, fazer comparativos com o mercado global, os players que o Brasil disputa espaço no tabuleiro, a quantidade de recursos naturais que o Brasil tem, que muitas outras nações miram. Como é que a gente vai resolver problemas da fronteira para fora se a gente não consegue resolver os problemas da fronteira para dentro, né? Então, esse é um grande diferencial do Renan Santos. Eu tenho muito orgulho do meu time, eu fico muito feliz de ver ele falando dessa forma, as coisas dando certo. Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, depois da visita que o Renan fez aqui na Brado, a gente viajou até o extremo sul da Bahia. E eu concordo inteiramente com você e com o jornalista que descreveu na matéria. A aposta do Renan de conseguir fazer mais com menos, de não puxar palanques políticos com lideranças partidárias, lideranças políticas no interior, eu acho fundamental, acho muito mais enriquecedor, ele se aproxima muito mais da população quando ele vai nos problemas que a população sofre. Aqui na Bahia ele foi nas fazendas dos produtores de cacau que foram sabotados pelo PT. Ele foi ele passou pelas estradas esburacadas que o Jerônimo está tentando consertar às pressas agora.
ele passou nos bairros mais violentos de Salvador e cidades do interior da Bahia. Né? Ele viu de perto as dores que a população passa, os problemas que a gente enfrenta. E ele está repetindo esse processo em todo lugar do Brasil. Os vídeos dele estão viralizando muito, ele está tendo muito mais resultado, muito mais visualização, engajamento do que as lideranças partidárias tradicionais que estão tentando pelos meios tradicionais. São pessoas que têm muito mais recurso e que conseguem aproveitar muito menos do que o que a gente faz. A título de comparação do Renan com seus quadros, com suas lideranças históricas do MBL, do Partido Missão, é assim mesmo. A gente consegue fazer, a gente consegue chegar lá, vencer com muito menos recursos. Né? Então, eu já estava otimista com o Renan, com o financiamento que tinha, ainda mais se a Faria Lima colar, se entender e outros empresários ao redor do Brasil abraçarem a ideia, sim, eu saio daqui com muita esperança. E para o Flávio Bolsonaro, isso que é recurso privado, Flávio. Não é o banqueiro que abriu espaço para o Crédito Sexta e conseguiu o esquema que foi, né, indicado pelo PT, com relações com Jacques Wagner, Rui Costa e dando continuidade a Jerônimo Rodrigues. O dinheiro que passa pela conta do banqueiro que se relacionou com essas pessoas não é privado, nunca foi, né, e eu espero que você tenha aprendido a diferença. Rapaz, eu tô muito feliz, sabia, de verdade. Eu também. Fazia tempo que eu não ficava empolgado com uma campanha política, com um candidato aí. Claro que eu não sou do MBL, eu não sou filiado à Missão, mas eu tô torcendo bastante aqui, onde eu posso, inclusive aqui no microfone. Eu defendo o Renan Santos aí como pré-candidato. Muito feliz, as propostas dele são sensacionais, cara. Dá vontade, sabe quando você quer falar? Porque eu nunca tive isso com o Bolsonaro. Da gente falar do candidato às propostas, porque a gente levantava o nome do Bolsonaro. Mas o próprio Bolsonaro era fraco, não tinha muita coisa para ele dizer, defender. E do Renan, legal, de você sente vontade de compartilhar a entrevista que ele fala. Eu mandei o link para um bocado de gente daquela entrevista da Oeste. Para mim foi a melhor. Que ele deu à revista Oeste tem uns 2 meses, isso já, se não me engano. Para quem eu mandei, falou: rapaz, Timóteo, você tá certo, o cara tá bom, velho. Pô, gostei do discurso dele, tá bem. E aquela entrevista da revista Oeste, eu tenho até no meu Instagram, coloca no GC aí o meu Instagram, Luiz Melodia. No meu Instagram tem lá um canal, tem uma bandeirinha, botei uma bandeirinha de pirata, só para identificar lá no meu Instagram, como chama, é um canal de transmissão, tem no Instagram. Eu vou colocar de novo para você que não viu o link dessa entrevista na revista Oeste, do Renan Santos, que é sensacional, que vale a pena você assistir. E aproveita aí, me siga lá, pegar aqui o link dela e vou colocar para você mandar para todo mundo. Essa entrevista do Renan foi a melhor. Você já viu essa entrevista, Lucas? Claro, assisti na íntegra no dia que saiu. Maravilhosa. O Bisotto costuma dizer que a melhor entrevista do Renan é sempre a próxima, né? Mas no caso da Oeste, eu acho que não foi essa a regra, não. Eu concordo com você. E até pela importância que tem a revista Oeste, né? Talvez um dos maiores veículos, sem dúvida, um dos maiores veículos de comunicação da direita brasileira, consumidos pelo público que se identifica como a direita. Acho importantíssimo que o Renan tenha passado por lá e tenha dado show. Se você curtiu, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui a onça tá de olho em tudo. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso.